E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre o mundo judaico no século I. Eu dividirei essa reflexão em dois vídeos, visto que é um assunto um pouco extenso. Então o primeiro será hoje e o segundo provavelmente no próximo domingo. No final do vídeo anterior eu mencionei que dois fatores principais deram início ao cristianismo. Eles são uma pessoa, que é o próprio Jesus Cristo, e um fato, que é o Deus Filho vindo na forma humana, encarnando como ser humano e vindo habitar juntamente com os seres humanos. Hoje nós vamos iniciar a nossa reflexão vendo algo que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4, verso 4. E quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei. E eu quero ressaltar apenas uma parte: plenitude do tempo. Porque era necessário que Deus aguardasse que a plenitude do tempo chegasse, para que assim Ele, na pessoa de Cristo, pudesse vir habitar junto com os seres humanos. E refletindo um pouco mais além do que isso, o que é a plenitude dos tempos? O que é esse momento específico do agir de Deus? Como mencionei no vídeo anterior, o cristianismo surge de um fato e de uma pessoa. Entretanto, essa pessoa, Jesus Cristo, veio ensinar-nos como nós podemos viver de uma maneira melhor, como nós podemos nos aproximar de Deus e viver uma vida em obediência a Deus. Sendo assim, o cristianismo ele é passado de pessoa para pessoa, de geração para geração, de época para época, através de pressupostos, através de doutrinas, através de ensinos. Indo mais além, então nós podemos entender que o cristianismo precisa de uma cultura elaborada, com um conhecimento linguístico, com a capacidade de falar palavras e conceitos para que possamos assim explicar as coisas divinas. Vemos, por exemplo, quando Cristo está conversando com Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, e Nicodemos não entende o que Cristo está falando sobre nascer de novo. E Cristo, ironicamente, o interpela da seguinte forma: tu és mestre e não estás entendendo o que eu estou falando. Imagine se eu lhe falasse de coisas mais complexas. Isso dá a entender que aquele momento específico no qual Jesus estava na Terra, Jesus estava habitando junto com os seres humanos, era um momento no qual ele podia comunicar certas verdades, ele poderia comunicar certos conceitos, mas alguns outros ainda não era possível comunicar, visto que o povo daquela época ainda não possuía uma profundidade linguística ou uma profundidade de conceito tão grande para entender algumas outras coisas. Pensemos o seguinte: Deus, desde o início, desde que todas as coisas vieram a existir, Ele tenta se comunicar com o ser humano. Ele se comunicava com o ser humano no Jardim do Éden. O ser humano peca e ele continua tentando comunicar-se com o ser humano. Porém, por conta do pecado, o ser humano não mais consegue entender Deus. O ser humano não consegue entender as obras e as manifestações de Deus. E o ser humano começa a pensar que algumas manifestações de Deus são, na verdade, Deus. Então vemos, por exemplo, a mitologia vai surgir a partir dessa ideia. Uma pessoa vê o mar em fúria e, ao invés de pensar que é Deus que está agindo nas leis da natureza, provocando aquele tipo de comportamento do mar, ele pensa que o próprio mar é um Deus. Cai um raio e o raio destrói uma árvore. O raio cai em cima de uma casa e destrói uma casa e mata uma pessoa, por exemplo. E a pessoa, os povos, ao ver aquela manifestação da natureza, pensam não que é um ser superior que está
mandando um raio, ou que um ser superior que comanda as leis da natureza acaba proporcionando essa coisa, mas ele acredita que aquele raio é um Deus. E a partir disso surgem vários deuses, pois cada manifestação da natureza é um Deus. Na verdade, o que está acontecendo é que o ser humano, a partir do seu decaimento do pecado, não consegue compreender o modo como Deus fala. Então é necessário que Deus venha preparando o ser humano a partir da história, a partir de todo o desenvolvimento histórico, para que o ser humano venha a cada dia, a cada era, entender melhor e com mais profundidade quem Deus é e quais os propósitos de Deus. É isso que chamamos na teologia como revelação progressiva. A revelação que é apresentada aos poucos, porque o ser humano é limitado devido ao seu pecado. Tendo isso em mente, podemos entender que, na época de Jesus, haviam alguns fatores culturais, históricos, geográficos, políticos, que faziam daquela época o momento perfeito, o momento pleno, a plenitude do tempo para que Jesus viesse. E havia naquela época duas culturas específicas que se relacionavam, mas bem definidas entre si, que proporcionavam àquela época o momento ideal para que Cristo viesse. Uma dessas culturas é a cultura judaica e a outra é a cultura helenística. Nós iremos trabalhar primeiramente a cultura judaica. Como eu falei, o tema do vídeo de hoje e também do próximo domingo será isso, o mundo judaico no século I. Então é necessário que tenhamos em mente que o cristianismo ele nasce a partir do judaísmo. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. O apóstolo Paulo, que elabora a doutrina que nós vamos utilizar no cristianismo a partir de suas 13 cartas, ele próprio, o apóstolo Paulo, era um judeu. Então, tendo em mente que o cristianismo ele vai surgir a partir de um pensamento judaico, vamos entender um pouco por que o povo judeu é tão especial. Por que aquela região da Palestina, na qual está envolvida em lutas armadas até hoje, é uma terra tão especial. A Palestina, desde muito tempo atrás, está localizada em um local de excelência no Oriente Médio e no mundo conhecido da Antiguidade. A Palestina ela tem duas passagens, duas rotas comerciais de vital importância para o povo daquela época. A rota comercial que ia do Egito até a Síria e a rota comercial que ia da Síria até a Ásia Menor. Por séculos, o Egito e a Síria disputavam essa região. Quando o Império Babilônico ele se levanta, ele toma a Síria e ele ganha de presente essa região da Palestina para si. O Egito continua existindo, porém o Egito perde espaço, perde esse espaço da Palestina a partir dos avanços da Babilônia. Então a Babilônia domina todo o comércio. É interessante perceber isso. Quem dominava aquela região dominava todo o comércio. A Babilônia, ao dominar aquela terra, leva o povo de Israel cativo. O povo de Israel passa 70 anos no cativeiro e nesse período de cativeiro, alguns estudiosos costumam chamar não de cativeiro, mas de exílio, mas independente da nomenclatura, o tempo que o povo passa nesse cativeiro, o povo começa a absorver culturas, as culturas do povo babilônico. Veja que como essa é uma região rica, é uma região onde o povo de Israel ele absorve diversos tipos de cultura. A cultura egípcia, no qual nós vemos no relato do Gênesis Abraão indo lá, o próprio José, Jacó. Então há um contato, há uma ligação, e é uma ligação de cultura realmente. O povo vai absorvendo esses elementos e vai incorporando certos elementos ao seu pensamento religioso. O Império Persa então surge. O rei Ciro domina a Babilônia, dá ao povo de Israel o direito de retornar à sua terra e governa a Palestina, tomando também de presente, juntamente com tudo que a Babilônia tinha, essa região da Palestina. Um pouco depois disso, Alexandre se levanta, que um pouco depois ficou conhecido como Alexandre o Grande,
e ele impõe poder militar juntamente com os macedônios. Esses macedônios são possuidores da cultura grega. Eles invadem a Pérsia e tomam o controle dessa região mais uma vez. O controle geográfico agora passa para as mãos dos macedônios. No ano 323, quando o imperador Alexandre morre, há um período de estabilidade política, não existe nenhum líder e a extensão territorial do império é muito grande. Nesse momento, surge uma guerra entre os generais de Alexandre. Desses generais, duas dinastias são formadas: a dinastia dos Seleucidas e a dinastia dos Ptolomeus. Na guerra, uma guerra que dura 20 anos, os Seleucidas ganham a região da Palestina, enquanto que os Ptolomeus ficam com a região do Egito. Na região da Palestina, Antíoco Epífanes, um dos reis dos Seleucidas, conquista Jerusalém. E este invade o templo de Jerusalém e tenta forçar o povo de Israel a adorar o deus sírio Baal-Shamim. O povo de Israel se revolta diante disso e inicia-se a guerra chamada Guerra dos Macabeus. Nós temos na Bíblia, na Bíblia protestante não, mas na Bíblia católica sim, o livro de 1º e 2º Macabeus, e lá conta um pouco de como se desenvolveu esse conflito. Os judeus saem vitoriosos desse conflito, recebendo assim liberdade política e liberdade religiosa. Entretanto, essa liberdade dura pouco, pois no ano 63 a.C., Pompeu, um general romano, ele invade Jerusalém. E Jerusalém se submete a ele. Só que Pompeu, ele invade Jerusalém e invade o templo e chega até a entrar no local santo dos santos, profanando o templo e profanando aquilo que é de mais importante para o judeu. Diante de tais atrocidades que os romanos faziam com a questão religiosa, nenhum imperador romano ele teve popularidade entre os judeus. Esses imperadores, todos eles, tiveram bastante dificuldade em manter o controle daquela região da Palestina. Porém, aqueles imperadores que conseguiam respeitar e entender a questão religiosa judaica e não interferiam nisso, tinham pelo menos um pouco de paz. Não haviam conflitos internos. A religião judaica estava centrada em torno de dois elementos principais: a lei e o templo. O templo, tivemos historicamente 3 templos. O primeiro templo, feito na época do rei Salomão. O segundo templo, feito quando no retorno da Babilônia. E o terceiro templo, feito por Herodes o Grande. O templo no qual Jesus participa das celebrações da Páscoa, da festa de Pentecostes, é esse terceiro templo, o templo de Herodes o Grande, que, segundo alguns estudiosos, por exemplo, Flávio Joséfo e Joaquim Jeremias, era um templo muito mais suntuoso do que o templo de Salomão. No templo estava toda a base da religiosidade judaica. A lei, ela tinha regulamentos voltados para o templo. Vemos em Levíticos, vemos em Êxodo, regulamentos relacionados à questão ritual, a questão de como devem ser feitos os sacrifícios, de quais datas devem ser realizadas. Entretanto, a lei, ela tem um pouco mais relação com a relação do indivíduo com Deus. Ela tem uma ênfase maior na vida pessoal e na vida devocional do indivíduo, como também na vida comunitária. Percebemos então que a lei é o centro tanto da religiosidade do povo judeu, como também da nacionalidade. E o centro da lei está em Deuteronômio 6, verso 4. É o que o povo judeu chama de Shema. Shema, no hebraico, é o verbo ouvir, que seria a primeira palavra do texto, desse versículo. Então eu vou ler para vocês. Escuta, Israel, Javé é o nosso Deus, Javé é um.
Em outras versões, diz: o Senhor é o nosso Deus. E esse versículo é chave porque ele enfatiza Deus como o Senhor do povo de Israel. Ele enfatiza Deus como o Deus único. E não é apenas a questão de acreditar e de confiar em um Deus único, em um Deus que é o meu Deus. Não é apenas isso. Mas isso faz parte de uma das crenças principais do povo de Israel, um dos pensamentos principais de todo o conceito religioso de Israel, que é o monoteísmo ético. O monoteísmo ético é a crença em um Deus que é misericordioso e ao mesmo tempo justo. Um Deus que pede de seu povo, daquele povo que ele escolheu, obediência a certos princípios morais na vida religiosa e na vida em sociedade. Esse princípio, o monoteísmo ético, ele não tem nada igual em nenhum momento antes do povo judeu. O povo judeu é o primeiro povo a desenvolver esse pensamento. Tanto que esse pensamento ele é absorvido pelo cristianismo e pouco depois ele também vai servir como influência para o islamismo. Então o monoteísmo ético ele é chave para esse novo tipo de religião que surge com o povo judeu. A outra doutrina principal do povo judeu é a esperança messiânica ou escatológica. Essa doutrina afirma que Deus está no controle da história e que a história ela está sendo desenvolvida a um alvo, a um propósito, a um fim. E esse fim ele é o momento no qual Deus, o Messias, por isso esperança messiânica, o Messias, ele virá para reinar, para governar nesse mundo que está em caos. E ele vai fazer com que o caos seja banido. Esse Messias, na crença do povo judeu, ele vai instituir o trono de Davi. E ele vai se assentar sobre esse trono e governar não apenas Israel, mas governar todo mundo em justiça e em misericórdia. Mas não para apenas aí. A esperança do povo judeu não é apenas messiânica, mas escatológica. E o Messias, além de governar, além de ter o papel de Messias, de ungido, aquele que é escolhido para governar, ele também tem a função de filho do homem. É um termo que aparece na literatura apocalíptica, que Jesus é chamado por várias vezes de filho do homem. E filho do homem é aquele que ressuscitará os mortos. E é aquele que estará à frente do juízo final. Então, esse tipo de pensamento é o pensamento no qual o povo de Israel, sendo governado de forma justa pelo Messias, terá parte juntamente com o Messias nesse juízo final, julgando o mundo juntamente com o Messias. Esse pensamento ele acaba entrando no cristianismo. O pensamento que é formado no seio judaico, ele acaba entrando no cristianismo e dando base à doutrina escatológica do cristianismo também. Entretanto, todas essas doutrinas e todos esses elementos que fazem parte da religião judaica, a lei, o templo, o monoteísmo ético e a esperança messiânica escatológica, tudo isso é acreditado e respeitado por todo o povo judeu. E ressaltando, estou falando do século I. Tá? Só que o povo judeu ele se dividia em partidos, porque eles interpretavam essas questões de modos diferentes. Por exemplo, um dos elementos que tem bastante destaque na literatura do Novo Testamento é o partido dos fariseus. Os fariseus são aquelas pessoas que são os mestres da lei, são os estudiosos da palavra. Eles surgem a partir dos escribas que retornaram do cativeiro babilônico e que até durante o cativeiro babilônico mesmo, ao não ter acesso a um templo, eles começaram a estudar e a ensinar a lei para o povo. Eles não têm foco nos rituais e nas práticas religiosas, na liturgia. Não, o foco dele é na vida do povo,
é na relação espiritual do povo com Deus. Então o foco desse povo é elaborar leis e interpretar as leis, né, para que o povo pudesse colocar em prática essas leis da melhor maneira possível. Essas leis chegavam a algo tão grande que elas legislavam até as mínimas coisas da vida. Eu vou ler um trecho do livro de Justo Gonçalves que ele menciona essa questão de como a lei servia para coisas mínimas. A lei legislava coisas mínimas, coisas do cotidiano. Ele, e somente ele, o fariseu, o escriba, o mestre da lei, teria a inestimável vantagem de saber se era ou não lícito comer um ovo posto no sábado. Se poderia, naquele dia de descanso, levantar uma escada para subir em seu pombal e examinar a causa de algum distúrbio ali. Ou se a água derramada de um vaso limpo em um não limpo contaminava a fonte também. A observância do sábado levantava pontos especialmente espinhosos, e os judeus escrupulosos tinham de fazer uso de toda a sua vigilância e discernimento para evitar as muitas armadilhas que ali se apresentavam. O povo judeu criou vários compêndios relacionados a comentários e a interpretações da lei, a como eles poderiam aplicar essas leis da melhor maneira possível. A partir daí surge toda uma tradição de comentários chamados de Halaká, Haggadah e o próprio Talmud, que são as literaturas judaicas relacionadas a esses comentários da lei. São esses próprios comentários dessa lei. E aqui surge uma diferença clara entre os fariseus e o outro grupo, que é o grupo que eu iria mencionar agora, né? Os saduceus. Eles são o grupo oposto aos fariseus. Eles aparecem também na Bíblia, na literatura do Novo Testamento. E os saduceus, eles são compostos basicamente de sacerdotes. São eles os responsáveis pelo governo do povo judeu. E lembrando, o povo judeu está dominado por Roma. Então, os saduceus, eles têm acordos políticos com os governadores romanos. Então, há um favorecimento político para que eles se mantenham ali. Eles têm que manter a ordem. Eles não podem deixar que ninguém revolucionário, ninguém que arraste as multidões, tire a paz da Palestina. Então o povo saduceu é responsável por isso. E uma das diferenças do pensamento entre os fariseus e os saduceus é exatamente essa questão da lei. O saduceu, ele apenas segue a lei oral, enquanto que o fariseu, ele segue toda uma tradição de princípios e preceitos formadas. Então, o saduceu, ele tem a Torá, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Eles também guardam e utilizam como conteúdo histórico os outros livros. Os livros que nós temos hoje nas nossas Bíblias, de Josué a Malaquias. Entretanto, o fariseu, além desses livros, ele ainda tem a Halaká, a Haggadah e o Talmud. Os saduceus são, por esse motivo, considerados os conservadores, os mais conservadores entre todos os partidos que haviam em Israel. Os saduceus, por isso, não acreditavam em algumas doutrinas que estavam presentes na crença dos fariseus, como, por exemplo, a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam numa vida futura, uma vida após a morte. A crença deles é que após a morte você ia para um período de adormecimento. Você estaria adormecido, era o Sheol. Eles não acreditavam, por exemplo, na angeologia. Eles não acreditavam que vários anjos, divididos em classes, divididos em hierarquia, tinham contato com o ser humano. Não. Eles também não tinham uma demonologia complexa, uma demonologia possuindo os demônios que se relacionam sexualmente, os demônios que apenas são os demônios que possuem as pessoas. Eles não têm essa diversificação tão complexa. Isso vem dos fariseus. Existe toda uma tradição judaica posterior até que atribui certos nomes a demônios, como por exemplo Lilith, um nome bastante conhecido
na tradição judaica, né, na demonologia judaica. E podemos perceber claramente que esses pensamentos eles vão influenciar o cristianismo. E temos que ter em mente que no ano 70, o Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém é destruído pelo Império Romano. Toda a cidade de Jerusalém é destruída até. E os saduceus, que são na sua grande maioria sacerdotes, eles desaparecem, os saduceus somem junto com a destruição do templo. Eles perdem influência e chegam a sumir realmente. E o judaísmo que surge, que se mantém a partir de então, é o judaísmo farisaico. Então, essa influência farisaica, ela entra no cristianismo. Lembremos também que Paulo, ele é judeu, ele é também judeu fariseu, discípulo de Gamaliel. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele é influenciado por esses pensamentos e por esses conceitos vindos do farisaísmo. E como eu mencionei no início, isso faz parte da revelação progressiva de Deus. É o modo como Deus se utiliza para se revelar ao ser humano, um passo de cada vez, respeitando a limitação humana. Um terceiro grupo que eu gostaria de mencionar, e só vou terminar por 3 mesmo, existem vários e vários partidos em Israel. Haviam os zelotas, haviam os herodianos e tantos outros, mas eu não vou me deter nisso, eu não vou me deter muito neles, porque embora eles apareçam na literatura do Novo Testamento, o pensamento deles não tem uma influência muito forte no pensamento cristão posterior. Mas esse terceiro grupo influencia muito, são os essênios. Os essênios são o tipo de grupo que acredita que todo mundo religioso de sua época está corrompido. Está corrompido por conta da corrupção, por conta de pessoas que não buscam a Deus de modo verdadeiro, mas buscam a Deus apenas a partir de seus próprios interesses. E esses essênios, vendo a corrupção, vendo o pecado presente no sistema religioso, se afastam. Eles são pessoas que iam morar no deserto, eles não tinham contato com as cidades. Vemos um exemplo disso na pessoa de João Batista. Não é confirmado que João Batista era um essênio, embora alguns estudiosos afirmem isso, mas independente se ele era ou não, havia ali, no modo como João Batista agia, no seu comportamento, algo similar aos essênios. Ele se veste com roupa simples, né, com pele de camelo, ele come gafanhoto, mel silvestre, morava no deserto e a mensagem dele toda acontece no deserto. Então ele representa bem esse tipo de partido, o partido dos essênios. Nós tivemos muito conhecimento sobre os essênios por conta da descoberta de alguns rolos feitos na década de 90 numa região do Mar Morto chamada de Qumran. Esses rolos trouxeram muita informação sobre o que os essênios acreditavam. E a base do seu pensamento, além dessa reclusão, dessa tentativa de se afastar da religiosidade considerada por eles como corrupta, é a questão da escatologia. A esperança escatológica presente em todo o povo judeu tem uma ênfase muito mais forte no povo essênio. Então, há no pensamento dos essênios 3 Messias. O Messias da justiça seria o primeiro Messias, e esse Messias ele iniciou o partido dos essênios. Esse Messias é quem dá os princípios, dá as diretrizes para que os essênios venham a viver, né, venham a dirigir suas vidas. O segundo Messias que viria seria o Messias de Israel. O Messias de Israel era o Messias que os essênios estavam aguardando que viesse na época que Jesus vem. E o Messias de Israel é o Messias que virá para acabar com todo o mal. Ele destruirá a corrupção que existe no meio da religião, destruirá todo o mal existente no mundo. O terceiro Messias que virá, que seria o Messias de Arão, é o Messias que virá para governar esse mundo que agora não tem mais mal, que agora não jaz no maligno. Ritualmente, o povo essênio tinha como prática a oração
e os banhos de purificação. Vemos, por exemplo, João Batista fazendo batismo de arrependimento. Então, os banhos de purificação tinham algo a ver com isso. Hoje nós vemos isso acontecer no Rio Jordão, por exemplo. Existem, além dos batismos que os cristãos fazem, existem os banhos de purificação judaicos que acontecem naquela região. Os essênios faziam parte de um círculo maior dentro do povo judaico, que é o apocalipsismo. O apocalipsismo é um tipo de pensamento que vem desde o cativeiro da Babilônia, né? O apocalipsismo ele está presente no povo judaico desde a época do cativeiro. E é o pensamento de que o mundo é dividido em uma dualidade, ou seja, o mundo é dividido entre o que é bom e o que é mal. Então, os prazeres do mundo, estar em contato com a corrupção é mal. E isso vai sujar meu corpo, vai me deixar impuro. Ao contrário, uma vida de afastamento, uma vida de reclusão, uma vida longe desses prazeres é algo que vai me ajudar na purificação. Então, esse pensamento que está dentro do pensamento judaico, dentro dos essênios e dentro também do cristianismo, isso influencia o cristianismo, é chamado de apocalipsismo, né? Vem desse dualismo que está no pensamento, na religião babilônica, no zoroastrismo. Então, isso surge do zoroastrismo, da religião babilônica e tal, e isso acaba influenciando tanto a cultura judaica e também os cristãos. E dentro desse pensamento do apocalipsismo há um gênero literário específico, que é o gênero de Apocalipse. Temos dentro da literatura judaica o livro de Daniel, o livro de 1º Enoque e o Apocalipse de Baruque. E esse tipo de literatura apocalíptica presente no seio judaico influencia o cristianismo também. E vemos todos esses elementos apocalípticos e outros mais também, não presentes no Apocalipse judaico, vemos outros elementos apocalípticos também dentro do Apocalipse de João. Além disso, o termo Filho do Homem, que é um termo que surge na literatura apocalíptica, vemos esse termo no livro de Daniel, também influencia o cristianismo. E Jesus, desde cedo, é chamado de Filho do Homem. Uma coisa que é necessário que fique bem claro, e eu já mencionei algumas vezes no decorrer desse vídeo, é que as influências que o judaísmo sofreu de outras religiões, de outras culturas, e essa influência também no cristianismo, não é algo que venha nos desanimar. É necessário que a gente veja tudo isso como o modo do agir de Deus, fazendo com que quem Ele é e aquilo que Ele deseja fosse comunicado, respeitando as limitações de pensamento humano. Isso, ao meu ver, é uma prova do amor de Deus. Deus ele não impõe aquilo que Ele é ou aquilo que Ele quer, independente se o homem consegue aceitar essa realidade ou não. Ao contrário disso, Deus ele ensina gradativamente isso ao homem, respeitando as suas limitações de cultura, suas limitações de vocabulário. E o ser humano ele aprende cada vez mais sobre Deus dessa forma. Então, é necessário que tudo isso que nós vimos, todas essas influências que aconteceram, nada mais foi do que o modo que Deus usou para que comunicasse a sua palavra e para que desse modo o cristianismo surgisse a partir do entendimento de quem era Cristo, quem era o Filho de Deus, quem era o Filho do Homem, o Messias. Nós continuaremos esse assunto do mundo judaico, da cultura judaica no século I, no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta ele no símbolo do joinha, fica logo embaixo, o símbolo do gostei. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, isso ajuda muito. E ajuda também na divulgação, né? Para que outras pessoas que não conhecem essa riqueza que está dentro da Bíblia, está nas entrelinhas da Bíblia, essa riqueza do conhecimento sobre Deus, possa chegar a outras pessoas. Então é isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos.